E agora a gente vai ter uma pauta interessantíssima aqui falando sobre o Círculo Saúde. Tô recebendo o Marco do Círculo. Marco, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes aí, toda a nossa audiência da Sonora FM aqui de Farroupilha. Farroupilha muito bem atendida pelo Círculo, aliás, 80 cidades, né? Exatamente, 80 cidades. O Círculo nasceu em 1934 e atualmente, pelo que eu pesquisei, mais de 145 mil associados, né? Exatamente isso. A gente tem aí na nossa carteira, nós denominamos como vidas, né? Porque todas a gente tem como propósito cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Então, sob os nossos serviços e cuidados são aí aproximadamente, hoje já aumentou um pouquinho, são 148 mil vidas que a gente tem dentro de todos os serviços, os planos de saúde, os planos odontológicos, né? Então é uma fatia aí de bastante importante aí das nossas regiões. Eu estava pensando, enquanto planejava aqui a nossa conversa, porque quase centenário, Círculo Saúde, começou como Círculo Operário Caxiense. Exato. E eu acho que é quase um paradoxo, assim, porque é tradição que vem de tempos em tempos, mas ao mesmo tempo a gente cobra inovação, principalmente na saúde. A gente fala tradição e inovação. Parece contraditório, mas eu quero te ouvir sobre isso. Como equilibrar esses dois conceitos na prática? Perfeito. Arnaldo, essa é uma excelente questão, porque normalmente existe, né, esse pensamento paradoxal sobre esse binômio, né, tradição e inovação. Mas a gente entende, eu particularmente entendo que a tradição ela é fundamentada muitas vezes na própria inovação, porque afinal de contas, se o próprio Círculo, com 90 anos, né, agora vamos fazer 91 em 2025, se ele não tivesse inovado ao longo dessas 9 décadas, ele também não haveria mantido a sua tradição, né, de 90 anos. Então a gente vê que muitas instituições, empresas, companhias, elas tiveram o seu fim, né? Ou seja, encerraram a sua própria tradição por muitas vezes não ter a capacidade ou a autonomia ou, enfim, N motivos de inovar em muitas coisas, né? Haja vista que o nosso mercado ele vem mudando cada vez mais, obviamente nos últimos anos muito mais ainda, muito mais acelerado, e isso de fato exige que a gente olhe para a inovação, né? E aí esta inovação ela vai permitindo que a instituição se mantenha viva e atuante dentro do seu propósito no mercado e, obviamente, alimentando a sua tradição, né? É claro que a tradição ela ajuda muito naquilo que a gente considera lá como os nossos pilares principais da instituição. No caso do Círculo, né, especificamente, falávamos até há pouco, né, que o nosso objetivo, o nosso propósito sempre foi e sempre será cuidar das pessoas. Então, todo o tipo de inovação ou mudança para tornar a instituição perene, ela está fundamentada nesse propósito, né? E é aí que a gente amarra a nossa tradição. Então, a tradição de cuidar das pessoas, a tradição de sempre ser humano em todo e qualquer tipo de atendimento, por mais inovação tecnológica, né, equipamento, enfim, parafernália que a gente chama. Por mais que exista toda essa evolução, nós não podemos deixar de lado aquilo que está no nosso DNA, que está no nosso gene, que é cuidar das pessoas, que é ser humano, né, tratar a humanização. Então, a gente entende que esse é um trabalho sempre a ser pensado nesse binômio, que muitas vezes é paradoxal, né? Sim. Mas ele é, para nós, um binômio de sustentação, assim, da entidade que está aí, né, há 90 anos, e hoje a gente vê a dificuldade que né, muitas empresas, instituições durarem, né, permanecerem aí por tanto tempo vivas e ativas no mercado, né? Eu imagino que, principalmente na área da saúde, o foco vai mudando com o passar do tempo. Com né? certeza. Imagino, talvez hoje tenha uma preocupação muito maior com nutrição, com saúde mental do que anteriormente, mas mantém aquele pilar de humanizar esse serviço, não importa qual seja. Exato. A saúde, como todas as outras áreas, né, nas últimas décadas aí passou por muita modificação. A tecnologia vem influenciando muito, né, todos os processos, desde diagnóstico, prognóstico, né, enfim, tratamento também, né. A entrada da inteligência artificial, né, vem modificando muito, então
A saúde, ela é embora não pareça, mas ela é uma das áreas que mais vem sendo influenciada pela inteligência artificial, né? Então, isso é muito importante, a gente está sempre olhando para isso, principalmente nos últimos tempos, correndo muito, né, para acompanhar o mercado e o avanço tecnológico, mas obviamente sempre olhando com o objetivo da humanização, do cuidar das pessoas. Então, assim, não é a tecnologia pela tecnologia, né? Ou seja, o quanto aquilo vai trazer de benefício real para o nosso paciente, para o nosso cliente. E sim, as percepções sobre a saúde, elas mudaram muito nos últimos 90 anos, né? Sim. Elas, desde formas de tratamento, diagnóstico, a própria prevenção, hoje se trabalha muito isso, né? Até às vezes retomando coisas de antigamente, né? Modelos de alimentação, né? Enfim, que acabaram no meio de alguma abundância de tecnologia, enfim, até às vezes melhor econômica, né? A gente acaba se alimentando mal, né? Enfim, e isso tem uma influência muito grande na saúde, né? Mas principalmente, assim, o fato de a gente conseguir hoje trabalhar muito mais a prevenção, né? Hoje, com a difusão, né? Conhecimento, enfim, hoje a possibilidade ela é muito maior. O Círculo tem o Hospital do Círculo, né? Uma referência em Caxias, por exemplo. E te ouvindo falar, imagino que também essa influência da tecnologia passa para o hospital também, né? O modo de atender, os equipamentos como um todo, né? Sem dúvida, né? O hospital está completando 30 anos, tá? O Hospital do Círculo, né? Em Caxias. Ele é o nosso coração presencial, assim, né? E se a gente for fazer uma pesquisa, né, nos materiais históricos que a gente tem, então até fica um pouco assustado, né, nos modelos, enfim, de tipos de equipamentos que existiam antigamente, né? Então isso mudou muito nos últimos anos, né? Então, só falando um pouco do próprio hospital, né, ele está completando 30 anos agora em 2025. Ele é a nossa base, né, assim, como hospital próprio, é acreditado o nível máximo, né, pela Organização Nacional da Acreditação. E aí, claro, obviamente, essa própria acreditação também envolve muitos outros atributos que não apenas a tecnologia, né? Sim. Agora, por exemplo, nós vamos passar, já entrando um pouco na área aí dos investimentos futuros, a gente vai passar por um grande investimento nos próximos 2 anos, a expectativa é que o Círculo invista em torno de 40 milhões na estrutura ali do complexo hospitalar, com todo o redesign das salas, dos quartos de internação, né, do bloco cirúrgico, da unidade de emergência. Isso envolve tecnologia, novos equipamentos, né, estrutura física, mas também envolve muito a parte assistencial, né, as pessoas que trabalham nisso. Então, o quanto as pessoas que manuseiam aqueles equipamentos, por mais de última geração que sejam, estejam preparadas e também dentro daquele propósito da humanização, né? Então, o Hospital do Círculo hoje ele serve como uma retaguarda, mas muito importante, né? Como a gente falava, o Círculo Saúde hoje, como instituição, ele atua em 80 cidades. E nesse mapa de abrangência, a gente tem uma rede de hospitais, que são os nossos hospitais parceiros e credenciados, que dão esse suporte também, né, para o nosso cliente, né, em todas essas regiões. Então, o nosso intuito obviamente, nós temos um hospital de alta complexidade, enfim, mas é que o cliente de Farroupilha, ele tem o seu atendimento mais próximo possível. Então, por exemplo, aqui em Farroupilha, nosso parceiro é o Hospital São Carlos, né? Parceiro de longa data aqui. E também nós temos uma central de serviços de saúde aqui. Então, o intuito é sempre, se eu posso resolver aqui, para que eu preciso fazer as pessoas serem transportadas, enfim, né? Ou andarem para cá e para lá. Então, isso é muito importante, sabe? Porque o nosso hospital, ele obviamente, ele é a nossa retaguarda muito forte no sentido hospitalar, mas a gente tem aí em torno de 35, se eu não me engano, hospitais credenciados e parceiros em toda essa região, essas regiões que a gente atua. Até quero te perguntar, como o Círculo enxerga o seu papel, por exemplo, na transformação da saúde pública? Porque... Sim. É uma atuação muito grande e é muito relevante, né? Exato. A gente sempre utiliza um termo, né, muito importante, que é o ecossistema de saúde. Então, a saúde privada mais a saúde pública, elas são responsáveis pela saúde como um todo, né?
Tanto que o serviço ele é regulado, enfim, né? O serviço de saúde privada, como é o caso do Círculo. Nós temos um trabalho um papel muito importante nisso, né? Porque a área suplementar, que é o termo técnico utilizado, ela abarca muito desse atendimento, né? Nas comunidades. Então, a saúde pública por si só não daria conta de ter esse nível, né? Que hoje a gente, sem dúvida nenhuma, tem uma região muito privilegiada aqui, né? Em relação às outras regiões. Mas tem um outro ponto muito importante no caso do Círculo, que até é o diferencial perante as outras operadoras de saúde mais comuns do mercado, é que o Círculo ele é uma instituição privada sem fins lucrativos, sem fins econômicos. Certo. E tudo que ele fatura, uma parte, ela é devolvida em projetos sociais, em gratuidades para principalmente em parcerias com as prefeituras. Então, a gente tem os ambulatórios, né, de especialidades, são 15 especialidades, se eu não me engano, né? Então, a gente ajuda a fazer o trabalho até o atendimento gratuito. Então, a gente tem um papel muito importante nesse sentido, né? Faz um trabalho direto, atuando junto da saúde pública dos municípios, né, ajudando ali em cirurgias, né, enfim, além de outros projetos, como por exemplo o Proface é um projeto que trata dos pacientes com fissura lábio-palatina, o conhecido lábio leporino, enfim, né. Isso é um atendimento extremamente custoso e o Círculo faz gratuitamente desde os primeiros anos de vida, ainda hoje já dá para identificar isso ainda na gestação. Então, tem pacientes que precisam passar por dezenas de cirurgias, precisa acompanhamento fonoaudiológico, nutrição, enfim, né? Porque tem casos muito graves, né? De deglutição, enfim. Então, esse é um projeto aí, por ano, o Círculo investe em torno de 9 milhões na área da gratuidade, então auxiliando a nossa região nesse sentido. Então tem um papel muito importante. Então assim, a gente sempre comenta aqui, investindo, comprando, né, o plano ou adquirindo qualquer serviço do Círculo, sempre tem uma parcela aí que ela vai direto, obviamente, né, qualquer serviço que a gente adquire hoje tem uma parcela que ela é revertida em impostos, mas como a gente tem esse trabalho de gratuidade, é feito direto aqui. Ou seja, não tem o repasse, né, para um órgão público, é feito. Obviamente, isso tudo é regulado pelo SUS, pelas prefeituras, né? E ouvindo e pensando somente nesse caso específico, nesse tratamento específico, eu imagino o número de pessoas que tiveram a vida transformada e que talvez não teriam condições de fazer isso por conta própria. Né? Sem dúvida. O Proface, se eu não me engano, está fazendo aí mais de 25 anos, eu acredito. Eu não teria esse dado exatamente agora, mas são inúmeras pessoas, né? Então, por ano são em torno de 18 mil atendimentos. Nossa. Desde sessões de fisioterapia, psicologia, também muito importante, né? Então, esse é um trabalho que ele é feito, é um plus, né, que a gente consegue aplicar nas nossas regiões, entregando muito além do que o que a gente vende e entrega comercialmente falando, né? Marco, olha, é muito bom, por mais que eu fale do Círculo, leia, etc., é muito bom poder te ter aqui e ouvir dessa forma. São informações que talvez a gente até encontre ou já tenha visto, mas te ouvindo falar a gente vê a relevância disso. Não somente para a estrutura de Farroupilha, mas a gente está falando de um âmbito estadual, né? É realmente incrível poder ouvir isso. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, e a gente está, então, agora, principalmente nesses últimos anos aí, levando o Círculo, né, expandindo. A gente estava até 4 anos atrás aí, atuando em 22 cidades, hoje expandiu, né, tá em 80 cidades. Toda a região do litoral hoje tem o plano do Círculo, então tem hospitais parceiros lá nossos, né? O único hospital privado do litoral ele é parceiro do Círculo, Hospital Life, ali em Xangri-Lá. É uma região que vem crescendo muito, né? Então a gente expandiu recentemente também a operação para Montenegro. Toda a região do Vale do Caí agora ela tem cobertura do Círculo, tem abrangência. E, obviamente, toda a região aqui da Serra já mais conhecida há mais tempo. Farroupilha, por exemplo, foi uma das primeiras cidades, né, a receber o Círculo. Acho que certamente mais de 30 anos, né, atrás. O Círculo já
têm atendimento aqui faziam um trabalho, né, aqui em Farroupilha, né? Que ótimo. Para quem nos ouve, convido a seguir Círculo Saúde lá no Instagram, @Círculo Saúde, novidades todos os dias. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa história de 90 anos, que é muito rica. A gente tem que marcar uma nova data para poder falar um pouco mais sobre o Círculo, porque olha, é realmente muito interessante e bom poder ouvir dessa forma. Marco, agradeço a tua presença. Arnaldo, eu que agradeço aí o espaço aqui da Sonora. Muito bom conhecer vocês também, conhecer a rádio, né? Ouvir vocês também. É sempre muito importante, a gente fica muito feliz com isso. E o Círculo, como a gente brinca, ele é daqui, ele nasceu aqui, ele investe aqui. E ele gosta das coisas que são daqui, são realizadas aqui. Porque, enfim, né? O nosso dia a dia, ele tá aqui no nosso, né? Na nossa cidade. Então, Arnaldo, toda a equipe aí da Sonora, muito obrigado pelo espaço. Estamos muito felizes e agradecer também toda a comunidade de Farroupilha que sempre abraçou muito fortemente o Círculo Saúde.